Olá, eu sou Jean Berber de Souza e agora eu falarei um pouco sobre o estudo de caso sobre as possíveis causas da queda do avião Boeing 737 MAX. Nosso grupo é composto, como vocês podem ver, por esses integrantes, na qual o professor é o professor Bruno Cota, da Universidade Federal de Itajubá. Então vamos lá. Primeiro vamos contextualizar o que aconteceu no acidente. Aqui vemos um pouco sobre o motor da aeronave e aqui vamos falar um pouco sobre o acidente ocorrido na Etiópia. Esse acidente foi o acidente de número Flight 302, na qual algumas pessoas morreram na queda do avião e aqui explicaremos um pouco mais sobre essa queda. Morreram 180 pessoas nessa queda em 29 de outubro de 2018 e aqui vamos falar um pouco sobre o Boeing 737 MAX 8 e o seu motor. O motor não é o problema em si do avião, mas o que fez com que o problema ocorresse. O motor ele já vinha aplicado em outras aeronaves e também ele foi aplicado em todas as aeronaves, mas ele ocasionou a queda do avião. Esse é um vídeo produzido pela Vox. Hoje o mercado é composto por duas companhias principais, a Airbus e a Boeing, na qual elas concorrem diretamente. A Airbus, junto com a Boeing, compõe um mercado e a Airbus lançou um avião, na qual em 2010 ela falou que ia fazer uma atualização do A320, que é o seu avião já utilizado hoje. O Airbus A320, como podemos ver no projeto, é um avião do tipo médio, ele faz ligações entre cidades de média distância e ele tem as suas dimensões. E ele ia usar um novo modelo de turbofan, que ia dar uma economia de 15% no seu gasto de combustível. Mas esse motor ele tinha algumas peculiaridades. E isso fez com que também esse avião, que ia chamar 320 Neo, não sofresse tantas alterações, o que fez com que seria necessário poucas alterações para os pilotos aprenderem a voar nele. Mas o Boeing 737-800, que é o predecessor ao 737 MAX 8, ele tem uma grande diferença em relação ao Airbus A320, a sua altura. Aqui vemos que a diferença entre a altura dos dois é grande, e o motor, que já era grande no A320, ainda poderia ser utilizado um motor novo. Já o Boeing 737 MAX 800, o 737, não poderia ser utilizado. E para isso eles tiveram uma ideia revolucionária de como fazer esse motor encaixar no Boeing 737. Os designers da empresa falaram então que poderíamos levantar o motor com um motor novo implementado, que também teria uma economia de combustível, e com isso faria com que o avião pudesse, aqui vemos um exemplo de um motor em cima, como o avião pudesse encaixar esse motor ali. Mas isso aconteceu no 737 MAX. O que aconteceu em relação à utilização desse novo motor em comparação ao Boeing, ao Airbus A320? Eles queriam que, da mesma forma que o A320, aqui vemos as vendas, né, dos dois, e podemos ver que a Boeing conseguiu crescer as suas vendas do 737 MAX. Então, o que acontecia? Com a implementação desse novo motor, aconteceu uma peculiaridade. Quando se acelerava, o avião tendia a levantar o bico e ele entrava no tow high. Isso faria com que o avião entrasse em stall. Então, eles tiveram uma ideia. A gente poderia implementar um software que utilizar alguns sensores e ele fazer com que o avião se estabilizasse quando acelerasse, para corrigir esse problema que o novo motor causou. Esse sistema chamaria MCAS, como vemos aí. O MCAS ele foi implementado como uma ideia de ajustar o problema, mas isso fez com que a Boeing achasse que não seria necessário um treinamento, aplicando apenas 2 horas de treinamento num iPad. Isso fez com que os pilotos não soubessem que tinha esse sistema por trás, o MCAS, e fez com que eles não soubessem que poderia ocorrer um problema, que foi o que aconteceu. Então, em outubro de 29 de 2018, o avião lá em Jakarta, na Indonésia, ele decolou do seu aeroporto, e aqui podemos ver um gráfico da sua subida. Quando ele estava subindo, os sensores verificaram que ele estava subindo e tentaram corrigir jogando ele para baixo. Isso aconteceu durante todo o voo. Aqui vemos um exemplo que como ele vai passando no tempo, ele vai subindo e descendo, subindo e descendo. Porque o sensor, no caso o software, lia o que os sensores estavam falando
e falava que ele estava subindo e jogava o bico dele para descer, mas na verdade ele não estava subindo. E isso fez com que o avião caísse lá em 23, às 23 horas e 31 minutos, fazendo com que o avião tivesse a perda dos seus tripulantes e dos passageiros. E por mais que os pilotos soubessem que poderia ter esse problema, eles ainda tinham que desligar o procedimento e conseguir resolver esse problema do avião jogar o bico para baixo. Então foi investigado o que aconteceu e muitas empresas falaram que a própria Boeing não quis falar sobre o assunto, a própria Federação de Aviação não quis resolver o problema, não quis falar do porquê que esse problema passou. Isso fez com que o Boeing 737 MAX fosse retirado da linha da utilização de todas as empresas, mesmo com essa quantidade gigante já de aviões vendidos, dando aí um potencial crescimento para a Airbus com a A320neo. Então a primeira pergunta que devemos fazer é: o que causou esse problema no Boeing 737 MAX? Aqui vamos fazer um diagrama de Chiqual, ou espinho de peixe, assim como você achar interessante, na qual falaremos de 6 possíveis causas e dentro dessas 6 possíveis causas em cada, não é 6 causas, né? 6 possíveis áreas de causa e qual foi a causa raiz, que nesse caso aqui é essa aqui. Em medida, o uso de apenas um sensor para analisar, o software estava usando apenas um sensor, o que não se sabe por que aconteceu isso. Não preenchimento do checklist do voo anterior, no que faria que o avião que aconteceu, o caso do voo da Etiópia, o, o voo anterior aconteceu o mesmo problema, mas eles não relataram esse problema. Em método, a análise de certificação do avião é efetuada por pessoas da própria empresa, pode gerar uma tendência deles não falarem sobre o problema. A análise de falhas é aprovada por agências de diversos países, mesmo não estando sendo aprovada. A decolagem com itens inoperantes, no caso dos itens inoperantes é o sensor. Em pessoas, o modo como a tripulação gerenciou o acidente fazia com que algumas aeronaves caíssem, outras não. A falta de treinamento dos pilotos e a ausência de orientação na utilização do MCAS e manutenção inapropriada. A falta de treinamento é referente ao treinamento que eles falaram que apenas durante a utilização de 2 horas de um iPad eles já poderiam ser utilizados, o Boeing 737 MAX, em comparação ao 737-800, que é o antigo. Em máquinas, a estrutura do avião muito próxima do solo fez com que eles tivessem uma decisão de design diferente. E o desacordo entre os sensores de ângulo de ataque do avião, que foi a causa raiz. Esse desacordo dizia que o seguinte: o sensor que media o ângulo de ataque do avião, eles são dois, para ter a redundância, mas acontecia que apenas o software MCAS ele é apenas um. Isso atrapalhava o software a entender se realmente estava subindo ou descendo. E ele estava desconsiderando a força G. Então ele não estava lendo os sensores da forma certa. Então, por mais que eu tinha redundância de, de sensor, meu software não estava sabendo usar essa redundância. Em materiais, a falha do sensor no software, que o software não sabia ler isso, e o aquecimento do sensor no ângulo de ataque esquerdo, que é o sensor que estava sendo utilizado. Isso fazia com que os aviões sofressem uma queda. É claro que cada causa dessa teve a sua causa maior em cada acidente, nos 2 acidentes analisados, mas o que fez todas essas causas acontecerem em segunda instância foi a causa raiz, que no caso os sensores estavam em desacordo. No caso, por exemplo, da forma como a tripulação gerencia o acidente, se a tripulação do acidente anterior, do não acidente anterior, tivesse preenchido o checklist falando que o avião estava com problema, a próxima tripulação poderia saber que estava acontecendo um problema. Mas não foi o que aconteceu. Quais foram as medidas tomadas após o acidente acontecer?
A primeira medida a se analisar, e é importante ressaltar também, que as medidas elas estão sendo implementadas. E uma delas pode ser que o MCAS passará a possuir um limite de autoridade. O que queremos dizer com isso? Se o MCAS quiser fazer com que o avião desça o seu bico para corrigir um possível stall, ele fará com que o sistema tenha uma autoridade em relação ao piloto. Se o piloto, por acaso, necessitar de controlar o MCAS será colocado em segundo plano. O MCAS passará a atuar apenas uma vez. Como no exemplo do voo da Etiópia, podemos ver que o MCAS corrigiu a análise do stall e, por mais que tenham tido problemas na análise do software, o MCAS ele será mantido, analisando os sensores da forma correta, mas ele passará a utilizar a correção do possível stall apenas uma vez para evitar que seja necessário o piloto ficar brigando, entre aspas, com a descida do seu bico. O MCAS passará a pegar o sinal dos dois sensores de ângulo de ataque, não apenas um, o que poderia deixar de fazer sentido se ele pegar apenas de um e esse um tivesse com problemas. Então, a ideia é que ele tenha redundância na utilização dos sensores, porque os sensores já estão ali e basta apenas ele utilizá-los. E o novo software para o 737 MAX que usará um segundo computador de controle de voo para retornar um sistema mais confiável. Isso seria feito porque o software hoje ele está com essas falhas, então eles necessitariam de um update desse software, só que esse software seria implementado em um computador em separado, para dar mais confiabilidade em relação à utilização desses dados, para não fazer com que outros dados conflitantes possam atrapalhar a correção do MCAS, que é algo tão relevante no avião. E como a redundância de equipamentos nesse desastre poderiam ajudar? Uma vez que o sistema MCAS foi acionado indevidamente por falha em um único sensor do ângulo de ataque, a redundância de equipamentos poderia ter evitado os desastres, onde um segundo sensor poderia estar em correto funcionamento e não ativaria o MCAS indevidamente. Então, se os dois estivessem em funcionamento, mesmo que um falhasse, o software ainda poderia ler o segundo sensor. E o plano de manutenção? É de extrema importância que nas indústrias aeronáuticas para garantir que os equipamentos/máquinas estejam funcionando com o mais alto grau de eficiência possível, já que qualquer falha nessa área pode ocasionar um desastre catastrófico. A gente pode observar que o plano de manutenção na indústria aeronáutica e na indústria nuclear, eles são extremamente importantes para garantir que mesmo que eu tenha sistemas redundantes, esses sistemas ainda sejam colocados em funcionamento corretamente. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a curva de tendência de falhas nesse problema do desastre aéreo do Boeing 737 MAX. Essa é uma curva do tipo C, se não me engano, na qual aqui estamos analisando em exclusivo o software. Como a gente pode ver, essa curva ela é analisada em relação ao tempo, e quanto mais alta a curva for, quer dizer que mais há a probabilidade de ocorrerem falhas. Se, por acaso, um avião ocorrer falha no seu começo, que não seja no seu começo de vida, aqui, teoricamente, nesse ponto, eu teria mais falhas. E aqui eu teria menos falhas. Só que é óbvio que a gente não quer que aconteça isso com o avião. Logo, a indústria aeronáutica ela aplica uma metodologia na qual esse início que a gente chama de mortalidade infantil ou falhas no começo da vida, ele fique dentro de um que é onde ocorre a maior quantidade de falhas, que é normal em uma estrutura. Eles fazem com que o avião sofra testes exaustivos, para quando ele entrar em operação, ele já esteja posterior a essa parte e ele esteja com menos falhas possíveis. Mas o que aconteceu no caso do software foi que eles já tinham passado por toda essa etapa aqui, que faz com que o avião seja observado as suas falhas, e ele já estava daqui para frente. Então, teoricamente, não deveria acontecer falhas posteriormente à primeira parte.
Mas o que aconteceu foi que o software ele não conseguiu detectar o problema do ângulo de ataque quando o avião já estava indo na produção para frente. Porque quando o avião estava na sua fase de desenvolvimento, ele teve algumas mudanças de pilotos e os pilotos eles estavam constantemente corrigindo o MCAS. E em uma dessas mudanças de software, ou digamos assim, uma atualização, não foi verificado que para colocar mais um, utilização do MCAS, eles acabaram retirando uma parte do MCAS, que era a utilização da força G. E eles tirando a utilização da força G para analisar se o avião estava subindo ou descendo, quando o avião estava na sua crescente de subida, que é o certo a se fazer quando está subindo, ele não analisando a força G, que o avião subindo ele vai ter uma força G maior, ele estava achando que o avião estava na sua aceleração. Que por mais que você esteja acelerando, se você estiver acelerando reto, ele aconteceu o problema, né? Se estiver acelerando reto, ele aconteceu o problema do bico do avião querer subir, e para corrigir isso, o MCAS deveria fazer o bico do avião descer. Só que como ele não sabia se o avião estava subindo ou descendo por falta da força G, lida pelo software, ele fazia com que o avião, que estava no seu gráfico de subida, né, ele estava subindo, acelerando para a subida, ele fizesse o avião achar que estava em linha reta e fazia o bico dele descer. Então ele fazia aquela parte de jogar o avião para baixo. E nessas correções que foram sendo feitas no software, acabou passando essa parte da força G, que ela deveria estar aqui dentro na sua atualização. Isso fez com que ele utilizasse menos sensores do que o necessário. Então, o problema da tendência da curva de falha no avião, ele não está ligado à sua estrutura em si, mas muito ao software, que em algum momento esteve correto, mas que posteriormente, quando foi passar para frente, o software estava errado. Ok? Obrigado, esse daí é a nossa apresentação e até mais.